Não sei se Tiago entrou, Yane, deixa eu só dar uma olhadinha se Tiago vai entrar agora. Gente, boa noite a todos e todas. Nós decidimos, não institucionalmente falando apenas, né, mas especialmente aqui representando amigos do professor Aloysio. Eu fico feliz de ver aqui pessoas que têm uma longa história, né, de amizade com o professor Aloysio, como é o caso da professora Yane, da nossa querida também Ana Sandra, e de tantos outros, né? Hoje todos nós fomos tocados, impactados com essa notícia da perda do nosso grande mestre, professor Aloysio Lopes de Brito. Eu tenho certeza que se nós fôssemos abrir para cada um falar, todos nós teríamos uma bela história para falar da nossa experiência com o professor Aloysio, né? Sem dúvidas, ele foi alguém que marcou as pessoas que tiveram o privilégio de alguma maneira passar por ele, né? Sejam como alunos, seja como colegas de profissão, seja como clientes. Hoje foi um dia que nós ouvimos muitos testemunhos, né? Quanto ele foi uma pessoa marcante. E testemunhos de pessoas, por exemplo, que desde a década de 90 que não via mais, mas que deixou registrada a sua gratidão, porque naquela época o professor Aloysio pôde... Não estou conseguindo ver a imagem. Talvez seja no seu próprio aparelho, Lúcia. Você está sem um vídeo, eu não consigo ver a tua imagem. Pois é, eu não consigo ver o vídeo, só consigo te escutar, Alisson. Vi só Yane, aí desapareceu. Ah, veja, você está no celular ou no computador? No celular. Vira no teu celular, faz assim, ó, pro lado, ó, que aí aparece 4 pessoas, tá? Onde é que eu vejo? Só tem sair e o microfone, Então, você somente. não vai apertar, você clica na tela e você gira para o lado, tá? Desliza o dedo para o lado, que aí ele, no lugar de uma pessoa você consegue ver 4. E nós decidimos, gente, fazer esse momento de hoje como uma espécie de velório virtual, mesmo sem ter a oportunidade de nos despedirmos, né? Ao menos do seu corpo. Essa é uma doença muito trágica, né? Porque nos priva também dessa honra que é nós nos despedirmos de quem nós amamos, né? E nós decidimos, conversando com o professor Tiago hoje, né? Eu compartilhei com ele um pouco, né, daquilo que a gente tem sentido, da dor que todos nós temos sentido, e nós decidimos ligar para alguns amigos, né? E em nome aqui da ABLAI, que é a Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial, e também da Unilife, né, que a Luísa era professor da nossa pós, nós decidimos, então, convidar amigos para nós prestarmos aqui essa última homenagem. Eu não sei se está presente já aqui o professor Tiago. Hoje eu também entrei em contato com a família, né? O filho do professor Aloysio ficou de participar conosco. Um pouquinho olho para ver se ele já está presente. Mas esse é um tempo para nós expressarmos publicamente a nossa homenagem, né? O professor Tiago acabou de Alisson. Oi, Ana. Camila já está aqui. Camila, filha de Aloysio, está aqui. Está aqui, sim. Falei hoje à tarde com a Alain, né? E eu queria passar a palavra inicialmente para Yane. Eu acho que, né, é uma das pessoas que tem uma longa história com o professor Aloysio, né? E eu tenho certeza que ela também tem muito a compartilhar conosco dessa experiência. Oi, Alisson. Eu nem queria começar, né? Porque eu acho que quando a gente começa sempre é mais difícil, né? Pensar sobre essa situação.
A Luísa foi e vai ser para a gente sempre, né, uma presença muito significativa. Eu fiquei tentando me lembrar hoje qual foi a última vez que eu estive presencialmente com ele, né, porque a gente estava muito junto nos virtuais, né, que a gente vem conduzindo. A Luísa foi meu aluno, a Luísa foi meu professor, a Luísa foi meu colega de vivências. A Luísa fez muitas viagens conosco para levar o mundo à psicologia. Eu confesso que eu não sei como é ainda isso hoje, né? Como é essa situação ainda hoje. Mas eu sei que tudo que eu vi hoje. Eu fiquei muito feliz, porque o legado que ele construiu, eu sei que não tinha nenhuma intenção de que isso fosse dessa forma. Porque a Luísa era quem ele é, né? Então, ele fazia por fazer, ele fazia para o bem, ele fazia para estar, né? E eu hoje me senti muito bem ouvindo e vendo as pessoas trazerem esse movimento, né, solidário, e trazendo coisas que a gente nem lembrava mais, e trazendo muitas lembranças, né, que foram muito significativas ao longo desse processo. Quando a gente pensa numa situação como essa, né, de uma perda tão imediata e não vivida, né, eu não sei como a gente vai ficar depois, mas hoje a gente não está bem, né? Ele marca, né, e deixa muita gente órfã, muita gente, não só Camila, Alain, Franklin, Gisele também, com toda a sua estrutura, né? Ele está deixando muita gente, porque a gente tinha muita coisa para fazer com ele, né? Foi muita coisa, a gente já tinha coisa programada para ele para dezembro, para 2021, a pós que ele ia fazer, tudo que ele ia construir. Ele era muito inquieto, né? Ele chegava e dizia e falava. Então, ele sempre quis trazer algumas coisas, né? A mais do que a gente tinha. E eu estou na casa da minha filha, né? Por uma condição de organização familiar mesmo, a gente vai se revezando. E ontem, quando a Ana me ligou, até agora a gente não parou ainda, né, Ana? A gente não dormiu, a gente não parou. Minha filha ficou comigo aqui uma parte da madrugada ainda, e a gente conversando muito sobre ele, né? Sobre tudo. E aí, Camila, eu me lembrei muito do casamento de Aloysio hoje com a sua mãe. Como vocês dois eram pequenininhos, né? Vocês foram as daminhas lá no Pio Décimo, né? Então, isso veio na minha mente hoje, Lúcia, que acho que você também participou, não lembro quem estava, mas com certeza você também estava. Foi um momento muito lindo, não é? A realização. E deixou também, viu, Camila, vou dizer aqui, e sua mãe sabe, deixou muita gente triste também, porque a Luísa tinha, né, um grande fã-clube, né, de todo mundo, porque todo mundo sempre amou a Luísa na sua integridade, na sua coragem, na sua beleza, né? Mas muito feliz também, porque ele construiu essa família, né? Ele manteve uma estrutura e nos mostrou que a família tem um significado também dentro da nossa realidade. Eu já ouvi tanta coisa de Aloysio hoje que eu estou embananada, porque eu já ouvi tanta coisa dele hoje, já revisei umas lives que ele fez com a gente lá no Uniesp. Penha está aqui conosco também, que é a nossa coordenadora hoje lá, também muito sofrida. Hoje nós não estamos bem, né? E tem um outro ponto, né? Todo esse familiar, afetivo e tudo, tem um outro ponto que a Luísa sempre construiu muitas pontes. Ele não falava da psicologia existencial, né? Ele falava da psicologia. E aí, Ana, eu fiquei pensando, a Luísa nunca deixou
que ninguém não soubesse o que era o cuidar, não é? Então, ele sempre construiu essa estrutura para mostrar para a gente que a psicologia tinha uma base, tinha uma origem, tinha uma estrutura, que isso era um projeto coletivo, não era uma vontade só política. E, claro, para algumas pessoas isso era muito claro, para outros não era, mas ele nunca construiu embates por qualquer razão, ele sempre defendeu a psicologia. Eu acho que a gente não via, ou não vai ver, talvez, alguém com essa intensidade. Sabe outra coisa que eu me lembrei hoje, Ana, também? Aquele pulo que ele deu de dentro do conselho para a calçada, quebrando praticamente o pé quase, não é? Quando foi a sua primeira gestão lá. Então, assim, eu estou muito cheia de coisas, Alisson, entendeu? Acho que tem muita gente também aí hoje para a gente conversar. Aloísio vai deixar, ele é um querido, ele é um querido, ele é um querido. Ele vai deixar muita saudade, mas muita esperança que a gente tem um compromisso social com a psicologia, aqui na Paraíba, principalmente, você com sua associação, você com seu grupo, Ana com o grupo dela, cada um de nós, onde a gente está, que a gente nunca esqueça dessa presença, né? Aloísio não dizia não a nada. Ele não sei como ele fazia, porque ele pegava aquela agendinha dele pequenininha, assim, abria, peraí, deixa eu olhar aqui, não sei o que e tal, vou organizar. E eu estou tão arrepiada, que eu estou passando mal aqui, assim, tão arrepiada, porque eu acho que é isso. Ele vai estar com a gente muito. Acho que a gente precisa fazer muita homenagem a ele, muita, 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 muita. Ele é um merecedor desse lugar, né? Ele foi um defensor da causa da educação, dos direitos, de tudo que a gente já ouviu hoje, né? Mas da educação principalmente. Eu acabei de ler agora a nota do Marista, né? Ele não foi de qualquer lugar, né? Ele foi de muitos lugares. Ele é um cidadão de todo mundo. Então, acho que, como todos nós, né? Nós que somos da profissão, nós estamos na rua, a gente às vezes deixa a família mais de lado, né? Porque a gente está nessa luta, né, Ana, de construção, de sair. Mas eu acho que a gente nunca se desliga disso, porque essa é a nossa base. A gente, às vezes, pode até ter sido ausente em alguns momentos, mas a gente nunca deixou de valorizar, ou de estar, né? Acho que é isso, é para começar. Eu lembrei hoje também do discurso que a Luísa fez como orador oficial da colação de grau do final do ano, quando ele na verdade, em 90, né, 89, 90. Até pedi a Josina para me lembrar, a Lúcia também. Porque ele foi aplaudido de pé, porque ele fez um discurso belíssimo, 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 belíssimo. E aí ele ficou eternamente lá no museu, né? Acho que vocês sabem, a Sandra, que foi oradora também. Ele foi a vida toda jurado, né? Júri lá dos discursos, né? Porque não tinha outra pessoa para ficar lá e socorro, o pessoal lá sempre quis que ele ficasse. Então, ele tinha sempre uns lugares muito cativos, né? Ele sempre tinha lugares muito efetivos, muito definidos, né? Pronto, acho que é isso. Depois, se eu sentir falta, eu coloco alguma coisa, mas estamos juntas. Eu, na Sandra e Maria Marques, fizemos um trio essa semana de corrente. Queríamos muito que ele tivesse com a gente aqui agora. Muito mesmo. Obrigada. Sabe o que eu me lembrei, Anny? Ele ministrou, acredito que sua última aula, na sexta-feira retrasada, ele ministrou uma aula para nós, né? E eu lembro que eu conversei com ele e ele estava super feliz com as oportunidades que ele estava tendo no IESP, viu? Ele disse assim, era como se eu estivesse começando minha carreira novamente.
Então, ele estava muito esperançoso, com toda a abertura que a professora Penha vinha dando para ele, né? Com muitos sonhos na clínica de prevenção ao suicídio. Uau! Aninha, você quer falar? Tiago? Eu queria também, Alisson, acho que primeiro agradecer vocês por essas oportunidades, acho que elas são muito importantes, porque é muito surreal essa experiência de você não poder se despedir, e eu acho que enfim, eu tive, queria agradecer, inclusive, a família de Aloysio, assim, Gisele, Camila, Alan, Franklin, porque eu acabei tendo uma oportunidade que talvez muitas pessoas quisessem ter tido, porque na segunda-feira, quando ele foi interno, né, aí a Maria Marques me ligou, e eu liguei para a Gisele, a esposa dele, e ela disse que ele estava no João Paulo, mas estava sendo transferido para o Nossa Senhora das Neves. Ontem fez exatamente 7 dias, né, 8 dias, foi terça-feira, e aí eu corri lá para o hospital, e eu consegui encontrar com ele, né? Eu consegui estar com ele. E ele dizia assim, eu estava lá com Camila, e é muito surpreendente isso, porque ele estava bem. Ele dizia assim, Aninha, eu estou bem, Aninha, eu estou bem. E eu fiquei pensando assim, eu digo, não, ele está bem, ele vai ficar um tempinho aí, por precaução, por qualquer coisa desse tipo, e daqui a pouco ele vai voltar para casa. Eu já ficava ensaiando todos os puxões de orelha que eu ia dar nele, porque ele tinha que se cuidar mais, porque a gente não se cuidava muito, porque não cuidava da saúde, fiquei imaginando como é que seria tudo isso. Todos os dias ele estava conseguindo fazer chamada de vídeo, então na quinta-feira eu ainda consegui falar com ele por chamada de vídeo, mesmo ele estando na UTI. E era sempre naquele tom assim, olhe, venha logo, fique bom logo, volte para casa logo. Então, a gente em nenhum momento cogitou essa possibilidade, em nenhum momento. Mesmo quando ele piorou, ontem à noite, que foi um dia bem difícil, assim, porque a gente ficou muito ansioso, muito tensa, mesmo quando ele piorou, a gente não tinha a expectativa de que fosse acontecer nada de ruim. E quando Alan me ligou de madrugada para dizer que ele tinha morrido, eu acho que até hoje eu não sintonizo ainda. Eu falei com ele, depois eu fiquei pensando, isso foi um sonho, não tem anotado em lugar nenhum, não foi uma mensagem, não foi uma ligação, eu não sei direito exatamente o que aconteceu. Então, assim, e aí dizendo isso para dizer assim, é muito surreal imaginar que aquela vez que eu falei com ele pelo vídeo na quinta-feira era a última vez que eu ia falar com ele. Eu acho que a gente não se prepara para isso. E a gente tinha muito contato porque a Aloysio, e a Ani falando aí, assim, a Aloysio tinha um projeto um projeto de psicologia para a sociedade brasileira, e ele lutava por conta desse projeto com unhas e dentes. Então, hoje eu fiquei me lembrando, a gente faz 4 eleições que eu concorro junto com a Aloysio, praticamente, né? 2 no regional e 2 no federal, e foram 4 eleições que a gente saiu exitoso. E uma coisa que me marca muito é como ele sempre torceu verdadeiramente por mim, assim, como ele fazia festa, como ele ficava feliz. E nunca me deixou só. Tanto que, um pouquinho antes de começar a reunião, eu estava conversando com o pessoal lá no Conselho Federal, porque ele cuidava de 3 grandes comissões no Conselho Federal. A Luísa sempre foi apaixonado pelo tema ética, inclusive, se vocês pegarem o Código de Ética da psicóloga e do psicólogo, vocês vão ver o nome dele lá. Ele participou em 2005 do processo que culminou na construção do Código de Ética da Psicologia. E ele cuidava de 3 comissões grandes, uma comissão que discutia a ética, uma comissão que discute psicoterapia e uma outra comissão que discute a educação. E agora, um pouquinho antes de entrar na reunião, a gente estava assim, meio com a mão na cabeça, como é que nós vamos fazer sem a Aloysio para cuidar de todas essas coisas.
E mais que isso, né? Mais que cuidar, ele é aquela pessoa que ele sempre protegeu muito. Eu sempre me senti muito protegida. Ele dizia, pode deixar que eu vou, eu cuido. E aí ia lá e resolvia. Então, é um sentimento que... Esse sentimento que a Anny colocou, de que a gente está se sentindo meio órfão, assim. E agora, né? Quem vai brigar junto comigo? Quem vai fazer todo esse movimento de proteção, enfim. E, assim, eu fico muito feliz e, ao mesmo tempo, hoje é uma missão bem difícil, porque eu acabei assumindo, no decorrer da vida, naturalmente, por exemplo, disciplinas que eram de Aloysio, né? Então, ele ia deixando as disciplinas e, naturalmente, quem ia assumindo as disciplinas era eu. E aí... É muito difícil, por exemplo, porque os meus alunos hoje eram alunos de Aloysio, semestre passado. Eu estou com as disciplinas que eram dele. E a gente está assim, como é que a gente vai voltar para a aula, né? Os meus alunos de supervisão clínica, como é que vai voltar para a aula? Porque ele saiu, né? Ele não tinha saído do UNP, não estava mais lá, mas era uma saída assim oficial, só oficialmente a gente chamava ele a hora que queria, ele ia lá conversar com a gente, ele ajudava, ele fazia muitas coisas. E aí os meus alunos também estão assim muito abatidos, muito tristes com essa situação. Então, o meu sentimento hoje é de ter perdido assim, de presente na minha vida. Eu sempre brinquei muito com a Luísa, a gente era muito parecido e dizia isso um para o outro, né? Eu dizia que eu via nele os meus defeitos e as minhas qualidades ambulantemente, perambulando por aí. Isso tinha um certo desconforto também, né? Então, eu estou muito agradecida à vida pela oportunidade de ter convivido tanto tempo, uma convivência muito próxima, de ter aprendido tanto com ele, tanto. Ele é responsável por toda a minha trajetória profissional, isso sem nenhum medo de ser feliz, assim. Tudo que eu fiz profissionalmente tem o dedo de Aloysio, tem a mão de Aloysio, tem o cuidado de Aloysio, tem a forma dele de encaminhar e de orientar. Então, eu queria dizer assim, do quanto eu me sinto triste e do quanto eu me sinto agradecida pelo aprendizado e pela oportunidade, e agradecer a Anny, porque a gente tá junto, a Aloysio foi nos juntando há muito tempo, né? Ele vai juntando. Ele tem essa característica, ele vai juntando as pessoas que ele ama em torno dele, e essas pessoas também se tornam muito amigas. Então, agradecer muito a Iani, Maria Marques, que são pessoas nessas horas, elas fazem a gente entender por que essa amizade já dura tanto tempo. Agradecer cada um que está aqui, né? E dizer para a família, para a Camila, que está aqui, para toda a família, que, assim, que eu não quero nunca me afastar de vocês, assim, que eu quero poder estar perto, estar junto. Eu acho que é algo que é como se eu estivesse fazendo por eles, o que eu puder fazer para estar junto, para estar perto. Então, é um agradecimento realmente muito grande à vida por poder ter tido a oportunidade de tê-lo por perto, de ter aprendido tanto, e o sentimento e a certeza de que não acabou, de que a gente vai continuar perto, só que de outro jeito, mais perto, com toda certeza perto, eu não tenho a menor dúvida disso. Obrigada por esse espaço, viu? Alisson, Santiago, muito obrigada por esse espaço. Muitas pessoas que eu conheço, enfim, e obrigada mesmo por essa oportunidade. Gratidão é nossa, viu, Ana? Eu sei que ele vai entrar agora para o culto, mas, Kerry, não sei se você quer falar rapidinho, antes de você entrar. Falou bem, Aninha. Parabéns, viu, Ana Sandra? Estamos todos de luto. Boa noite a todos. É difícil falar de Aloysio porque é um cara ímpar, né? Um cara que marcou nossas vidas. Eu
sou psicólogo, mas também sou pastor. Eu posso dizer que eu aprendi ética com a Luísa. A Luísa marcou a minha vida, além de ser, por um tempo, meu professor, também foi meu psicólogo, meu terapeuta, e quantas vezes compartilhamos da vida com ele, quanto ele me ensinou. Eu louvo a Deus, hoje, desde as 4 da manhã, quando recebi a notícia, não dormi mais, porque é uma perda irreparável, Luiz. Um cara que marcou gerações. A psicologia e a humanidade perde muito por tudo que ele ainda iria fazer, mas ganha muito por tudo que ele já fez. Que nós possamos colocar em prática aquilo que aprendemos com ele. Acima de tudo, ser humano. O ser humano que ele sempre foi. Apesar de toda a sua capacidade, a sua humildade marcava as nossas vidas. Quero deixar meu abraço à família, dizer que nós temos orado para que Deus, da consolação, possa consolar os vossos corações, que eu sei que o quanto é difícil nessa hora. Se para a gente, que não é família, a dor é tão grande, imagine de vocês. Deus abençoe vocês ricamente. Obrigado, Alisson. E Deus abençoe a todos da sala. Obrigado, Keren. Lúcia. Lúcia. Lúcia, você está aí? Ok. Enquanto a Lúcia volta, eu queria passar para Tiago. Voltou, Lúcia? Oi, Alisson. Eu estava aqui porque a dor é tão grande, tão grande. A Luísio marcou presença na vida de todos que teve o privilégio de estar com ele. Privilégio. Eu conheci a Luísio desde a entrada do Unip. Fomos monitores juntos. Entramos no Unip juntos. E Yane que nos ajudou. Né, Yane? É uma tristeza tão grande, Alisson, que eu não sei nem o que falar, não me vem palavras, só me vem choro e emoção. Eu acho que Yane e Ana Sandra representou muito bem essas palavras. A Luísio nunca vai sair da nossa vida. E é isso. Agradeço, viu, Alisson, por ter esse momento para a gente escutar essas pessoas, para saber mais, e mais de quanto ele foi. Hoje as redes sociais não teve outra coisa, foi um movimento só. E eu vendo as fotografias hoje, mandei para a Yane, ele sempre estava pertinho da gente, em tudo que a gente fazia, não era, Yane? Ele sempre presente, eu dizia sempre assim, bendita sois entre as mulheres, né? Porque eu curso de psicologia, praticamente de mulheres, lá no Unip, e ele estava sempre presente, ele adorava, foi, acho que aquelas fotos que eu te mandei, Yane, foi de um São João que nós fomos, né? A Luísio, a nossa amizade era tão intensa que a Luísio foi para o caso, eu convidei a Luísio para me acompanhar como padrinho de casamento da minha irmã. Eu não era casada, nem ele era casado, nós éramos muito próximos. Acho que é por isso que eu estou sofrendo no meu luto da perda do meu marido. Ele dizia assim, mulher, venha para o Unip, não fique em casa, venha conversar com a gente. E uma vez ele me ligou logo no início, e ele dizia assim, e aí, mulher, como é que tu tá? Pois é, Alisson, pode passar a palavra para outra pessoa. Obrigada, Alisson. Obrigado, viu, Lúcia? Tiago, você quer falar? Tiago?
Posso falar um pouquinho? Pode sim, Penha, com certeza. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. E a Ani sabe que eu não estou podendo falar, porque eu fiz um procedimento cirúrgico. Mas estou muito sofrida, muito. A Luísa, como todos já disseram, né? Um ser de luz, um profissional de excelência, um amigo, uma pessoa que não sabia dizer não. E tínhamos tanto projetos para 2021, né? Como Yane disse, já estávamos montando um curso de pós-graduação. Ele ia assumir, ele já era supervisor, mas ia assumir a supervisão clínica, né? Então, deixou muitos órfãos aí, os alunos adoravam o professor, o mestre, o amigo. Sem palavras, colegas. Uma coisa a gente pode garantir, a Luísa deixou um legado grande, não só para a psicologia paraibana, mas para a psicologia brasileira. Obrigada a todos. Não é nossa, viu, professor Penha? E vocês falando do legado me fez lembrar realmente Victor Frankl, né? Frankl vai falar que o ser, ele na verdade está completo com a sua morte, né? Porque enquanto há vida, ele continua sendo. E o que fica, então, é o nosso legado, né? E, sem dúvidas nenhuma, o professor Luiz deixa para nós um grande legado. Eu vejo aqui muitos alunos da especialização, eu recebi muitas mensagens desses alunos de vários lugares do Brasil, porque é um curso, tem pessoas de vários lugares, e todos eles com o mesmo discurso, agradecendo o privilégio, a oportunidade que tiveram de ouvi-lo ao menos uma vez, né, em uma única disciplina. Eu vejo aqui parte desses alunos, eu tenho certeza que eles concordam com esse discurso, né, de que é sempre um grande privilégio ouvir o professor Aloysio. Eu não sei se o Tiago está por aqui. Tiago, você está por aí? Estou sim, Alisson. Estou por aqui agora. Bom, primeiro, agradecer, né, a Alisson a iniciativa, né, dessa homenagem e dizer que a minha admiração, primeiro, pelo Aloysio, né, ele tem uma grande marca na minha trajetória, sobretudo profissional, tanto pessoal como profissional. Ele nem imaginava ou nem imagina o quanto a presença dele e alguns momentos da minha vida foram fundamentais, né? Então, primeiro, dizer que ele era um grande humanista, um grande filósofo, né? Quando escutava Aloysio, né, a gente sempre sabia que ia escutar algo novo, né? Um conteúdo diferente, né? E alimentar a nossa alma. Aloysio alimentava a alma do ser humano, né? Seja com a pessoa dele, pela autenticidade, pela simplicidade de Aloysio, né? Uma fonte de sabedoria, mas ao mesmo tempo uma humildade e uma simplicidade impressionante, né? Isso é difícil a gente encontrar dentro da academia, né? Essas duas qualidades, essas duas virtudes, né? A sabedoria e a humildade que sintetizava a vida de Aloysio, né? E eu lembro que o meu primeiro contato com Aloysio, eu nem era aluno da psicologia, eu estava comentando com a Alisson hoje, né? Eu era uns 17 anos de idade, 18 anos, eu fazia parte da pastoral da Crisma, e Aloysio foi meu professor de psicologia no Mosteiro de São Bento. Ele era o professor de psicologia da adolescência, a gente tinha uma formação, né, bem ampla, e foi o meu primeiro contato com a psicologia, foi por meio de Aloysio, né?
a minha primeira inquietação profissional também, né? Sem essa aula, sem esse curso, eu não teria pensado na possibilidade de fazer psicologia, né? Então, primeiro, profissionalmente, né, esse marco, né, que ele deixou, né, que ele abriu para mim essa possibilidade, o que antes nem teria cogitado sem ter feito esse curso com ele. E eu lembro, o livro que ele ensinou foi aquele livro O Corpo Fala, né, de Pierre Weil. Ele baseou parte do curso, né, que ele lecionou a partir desse livro, né. Meu primeiro contato com ele foi, então, como meu professor, né? E quando eu dizia isso, que ele tinha sido meu professor, ele logo me corrigia, não é? Ou fazia um adendo, né? Melhor, né? Dizendo que eu teria sido professor de fato, mas nessa condição, né? Ele era aluno de psicologia do UNIP e foi, então, professor, né? Naquele momento da formação da pastoral, né? Outro momento que eu reencontrei, né? Vários momentos, foi em seguida, depois que eu estava fazendo psicologia, né? Eu encontrava com a Luísio, eu morava em Tambiá, encontrava com a Luísio, ele indo para o Pio X, né? Onde eu morava bem perto, né? Então, sempre me encontrava com ele durante esse primeiro período, né? Período da minha formação acadêmica, né? Mas teve um fato curioso, né? A Luísio me convidou para o casamento dele. Na véspera do casamento, eu me reencontro com ele no Pio X. Ele estava preparando todo, né? Eu lembro que foi no pátio, né? O casamento, ele estava nos preparativos, né? E eu estava jogando bola no Pio X com os amigos, né? Naquela época ainda praticava esse esporte, né? Ou algum esporte. E ele me chama, me encontra, né? Jogando bola ali, ele me encontra, ele feliz da vida, e me convida para o seu casamento, e eu, à noite, ia acontecer à noite o casamento, né, praticamente, não foi nem na véspera, foi no dia do casamento, e eu cheguei aí no casamento com Fabíola, né, e presenciamos aquele momento, assim, fantástico da vida dele, né. E em um terceiro momento, que eu sou muito grato a ele, né, e talvez a família não saiba, né, talvez nem o próprio Aloísio teve a dimensão disso, né, quando o professor Geraldo, né, foi fazer o doutorado na Inglaterra, né, eu lembro que era outubro, novembro, né, e o UNIP precisava de um professor, né, e naquele momento eu reencontrei com a Luísio novamente, e a Luísio falou, olha, vai lá, fala com a Iani, que eu tenho uma vaga, né, para lecionar História da Psicologia, né. De fato, sem esse encontro, né, com o professor Aloísio, naquele momento, que se tornou um grande amigo, né, eu não teria, né, lecionado no UNIP, né. Foi uma porta que se abriu ali, né, naquele momento, né, e que foi fundamental para a minha carreira profissional, para a minha vida pessoal também, porque foi a partir do UNIP que eu pude, né, me casar com Fabíola, né, Fabíola foi lecionar no UNIP também, né, toda a minha vida pessoal foi construída a partir da minha vida profissional também no UNIP, né. E dizer que ele, enfim, vai fazer muita falta, né, fazer muita falta na psicologia paraibana, em toda a dimensão humana que ele trazia, não só uma dimensão puramente intelectual, puramente teórica, né? Mas muito mais vivencial. Ele falava daquilo que ele vivia, né? E tem um fato interessante que uma vez ele compartilhou, talvez tenha sido numa palestra, né? Ele disse por que eu sou... Ele questionava, né? As pessoas me chamam de uma pessoa boa. De fato, eu defini ele como uma pessoa boa hoje num grupo, um dos grupos que eu participo no WhatsApp. Foi uma pessoa que passou a vida fazendo o bem, né? E eu lembrei desse comentário dele, né? Porque as pessoas dizem que eu sou tão boa e sou quase besta de ser tão bom, né? E ele disse isso um dia, né? E foi saber da mãe dele, de onde vinha isso, né? Essa bondade, né? Que ele, de fato, exalava essa bondade, né? E a mãe dele relatou
fez um relato, né, dizendo o seguinte, isso veio do seu pai, né? Porque o seu pai tinha um amigo que estava precisando de dinheiro, né? E ele deu todo o salário do mês, repassou todo para esse amigo, né? Então, essa bondade de Aloísio, né, vem dessa raiz, essa origem da sua família, essa origem simples de ser, né? Mas não só simples, mas profundo, né? Uma simplicidade profunda, né? Vem de toda essa raiz familiar que ele recebeu, toda essa humanidade, né, que ele cultivou, né, e cultiva, e por isso que a gente está aqui homenageando ele, né? Essa é a realidade que a gente, né, encontra, né? Uma pessoa que, de fato, não temos nada a dizer de uma mágoa ou de algo negativo, né? Porque ele sempre fez o bem, né? Essa definição do ser humano, Alisson falou aí do Frankl, né? E Frankl também tem outra frase que eu adoro, que eu acho que cabe nesse momento dizer em relação à pessoa do Aloísio, né? Ser bom constitui o contínuo ato de fazer o bem. Isso constitui a essência desse ser humano, né? E hoje eu tenho uma clareza, né, que o Aloísio é essa pessoa, né, que passou a vida, passou a existência cultivando o bem, né? Fazendo o bem para a humanidade, o bem para o ser humano, né? E ele não sabe o quanto bem ele me fez, né? E hoje eu sinto muito em não poder dizê-lo, né, pessoalmente isso, né? Talvez ele esteja onde estiver, né, escutando, né, ou sabendo agora, né? Mas eu queria deixar registrado isso sobretudo para a família dele, né? O quanto Aloísio foi e é importante para todos nós. O quanto Aloísio foi e é importante para mim como pessoa, como ser humano, né? Definindo até, de alguma forma, influenciando até minha profissão, né? Esse é o Aloísio, né? Que encanta o ser humano, encantava quando estava numa plateia, quando estava no auditório, né? E vai continuar encantando a todos nós, né? Com seu exemplo, com sua simplicidade, né? E com sua sabedoria, que era proveniente de uma própria vivência, uma própria estilo de vida que ele sempre cultivou e nunca perdeu. Isso é mais impressionante. Ele permaneceu a mesma pessoa, porque a gente tem muitos casos, né, que a gente vê de pessoas que saem de suas condições, né, de simplicidade dentro da academia, né, vai crescendo dentro da academia e vai perdendo a sua essência. E Aloísio permaneceu sempre com a sua essência de ser um homem bom, né? Então, é uma justa homenagem para ele. Eu acho que é um momento para nos acalentarmos agora também em conjunto, né, coletivamente, para a gente relembrar essa grande alma e continuar também preservando a memória do Aloísio, né? Obrigado, Alisson, pelo momento, né, por essa reflexão, que, enfim, que a gente possa continuar esse legado, né? Acho que cada um que conviveu com ele, né, em várias dimensões, né, na dimensão política, na dimensão humana, na dimensão da psicoterapia, ou na dimensão de aluno-professor, né, ou professor-aluno, vai levar esse legado para a sua existência e vai fazê-lo, né, de alguma forma, eterno entre nós. Obrigado. Obrigado. Eu vi que Carla está aqui. Eu queria passar, então, depois de Carla, passar a palavra para Camila, né? Camila, filha do Aloísio. Mas, Carla, minha querida, pode ficar à vontade. Oi, boa noite a todos. Apesar, né, dessa perda irreparável, queria primeiramente agradecer a vocês a iniciativa, né, a oportunidade da gente estar podendo se solidarizar aqui e compartilhar um pouco, né, do que
acho que desse grande laço que Aloísio representa entre todos nós. Acho que essa é uma marca, né, que ele tem muito forte, né, de unir pessoas, de articular, de juntar. E eu estava aqui ouvindo todas essas memórias e lembrando, uma coisa que eu sempre lembro, a primeira vez que eu ouvi Aloísio, eu era estudante de psicologia ainda, e ele não é muito mais velho do que eu, né? Mas já era formado e já tinha, assim, um compromisso muito forte com a profissão, já era uma marca na psicologia paraibana. E ele foi dar uma palestra na UFPB sobre ética. E eu me encantei, assim como todas as vezes que eu ouvi falar, eu me encantei com as palavras dele naquele momento. E eu não sabia quem era, eu não conhecia Luiz, e passei anos sem saber quem era Luiz, sem encontrar, sem ter nenhuma referência. A gente não tinha a facilidade das redes sociais para descobrir onde é que eu encontro essa pessoa. E eu não lembrava sequer do rosto dele. Eu só sabia que era Luiz Lopes, e eu passei anos lembrando das palavras dele naquela palestra. É uma pessoa assim que foi meu colega de profissão, né? Psicólogo, professor, fomos colegas no Unip, colegas do conselho, antes e agora, né? Porque a Luísa, eu acho que era essa pessoa que já foi tão ressaltada aqui, né? De muito generoso, de um coração muito grandioso, muito disponível, ao mesmo tempo que muito ocupado, era uma pessoa com uma agenda lotadíssima, mas não tinha ocasião que se procurasse e que ele não encontrasse uma brechinha para estar ali com a gente, para falar, para trocar uma ideia, para... Então, acho que a grande marca dele, né, a fala forte, a fala sensível, a pessoa contundente também, quando precisava, a pessoa generosa e disponível. É um homem de grandes falas e de uma escuta muito profunda, né? Um coração muito grandioso. Eu costumava chamá-lo de mestre dos magos, em alusão ao desenho em que os jovens estão perdidos e não conseguem caminho de volta e chamam o mestre dos magos. Então, sempre que eu estava perdida, eu dizia: Luiz, você é o mestre dos magos e precisa me ajudar a resolver isso aqui. E todas as vezes, ele, como bom mestre, aparecia e, como bom mago, ajudava a encontrar caminhos. Então, eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade da vida ter possibilitado o encontro e tantas experiências com ele. É uma pessoa que vai e deixa muitas sementes, né? Na psicologia paraibana, na psicologia brasileira, entre tantas pessoas, né? São muitas pessoas que passaram por ele e ele passou na vida de muita gente. E deixa muitas sementes e muitas raízes aqui. Eu acho que a gente tem uma missão muito grande, né? Com tudo que recebeu dele. Então, fica meu agradecimento aqui e minha solidariedade também à família, a todos que, nesse momento... as duas possibilidades, ou no prazo ou na... Desculpa, Carla, eu fechei o teu áudio sem querer. O áudio dos demais. Carla, o teu áudio está fechado. Pronto. Não, eu queria só finalizar agradecendo a oportunidade, a homenagem, que eu acho que quantas palavras a gente põe aqui é sempre pouco para alcançar tudo, né? Que ele foi, que vai continuar sendo. E minha solidariedade à família, né? Por esse momento que é tão difícil, que é tão doloroso.
Obrigada. Obrigado também, Carla. A Camila, eu acredito que ela está aí. A Camila é filha do Aloysio. E realmente assim nós temos uma grande gratidão, porque mesmo em meio a toda essa turbulência, mas eles sempre estiveram muito solícitos em nos comunicar como é que estava a situação. Camila, você está por aí? Camila não está, mas eu Oi, estou Alain. bem. Tudo bem. Bom, queria falar algumas palavras, então, agradecendo a oportunidade. Agradecer a todos pelo que disseram, né, sobre meu pai. Isso nos dá uma noção mais aproximada da realidade, que às vezes a gente mesmo, da família, perdia, de como ele era importante, né, como ele era importante para várias pessoas, né. E assim, eu estava fazendo uma reflexão hoje sobre a vida, né? Sobre sobre a decisão, né? Porque a gente sempre tem aquela história de quem vai e quem fica, né? Quem decide isso? Como é que isso é decidido, né? Em que campo está isso, né? Então, eu pensei o seguinte, que a decisão de quem vai e quem fica é a decisão da própria pessoa, né? Não é de Deus, não é de uma enfermidade como essa, por exemplo, ou de qualquer outro acaso. É nossa, é dele, foi dele, né? Então, ele não foi, ele ficou em nós, né? Ficou na família, desde quando decidiu estudar, por exemplo, psicologia, desde quando começou a lecionar com 17 anos no Dom Adalto, começou sua vida profissional aí, né? Começou a se doar desde esse momento. Desde quando começou a tratar os seus pacientes, a fazer amigos, enfim, como professor, o que ensinou, como tratou as coisas, né? A simplicidade, que já foi bem falado aqui, isso realmente tem tudo a ver com ele. E é incrível como tem poder, né? Tem poder mesmo de penetrar assim, barreiras, né? A simplicidade que ele tinha. Era uma pessoa bastante sensível. Foi um homem que amou o que fez, né? Amou sua família, abraçou sua família, e foi amado, né? Foi amado, desfrutamos de sua presença aqui como família. Isso a gente está muito tranquilo. As pessoas que, enfim, que também falaram aqui, certamente desfrutaram também, e se nota isso. Enfim, para mim foi um homem referência, né? Uma pessoa que eu vou levar comigo por toda a minha vida, né? Vou fazer, inclusive, da vida dele, assim, vou pegar exemplos para levar para a minha. Já faço isso hoje, né? Em muitas coisas. E vou tentar fazer ainda mais, vou tentar perpetuar o que ele me ensinou e ensinou a toda a nossa família aqui. A situação difícil, né? A gente sabe que ele não está mais em corpo aqui, mas as ideias deles ficaram, os ensinamentos, tudo isso ficou, né? E ele vive através disso, né? No momento que ele decidiu construir esse mundo, mudar o mundo dele, ao redor dele, ele decidiu ficar. Então, não importa o que aconteceu, se o corpo dele não está mais aqui, se ele não está mais fisicamente aqui, ele decidiu ficar e ele ficou. E ele está, né? Através de tudo isso que ele ensinou. Então, é muito bom para a gente, como família, ver a importância do professor Aloysio, né? Ele realmente era um homem que tinha bastante
bastante qualidades e merece essa homenagem que vocês estão fazendo para ele. É o mínimo que a gente pode fazer, agradecer a todos vocês. E, enfim, vamos tentar... Eu queria dedicar uma música, eu não vou cantar essa música, nem vou passar para vocês escutarem aqui, mas eu queria que quem quiser, eventualmente, meditar sobre essa letra, né? Que é muito interessante, que fala um pouco dessa passagem que ele está agora, né, fazendo, né? Que eu acredito que ele esteja assim em algum lugar, não é possível, né? Enfim, é uma música de um pernambucano chamado Antônio Nóbrega, que é um autor que eu conheci através dele, e a música é uma música chamada Carrossel do Destino, uma música que tem uma letra muito simples, mas impressionantemente poderosa, assim, né? Que fala de uma passagem de uma vida à outra. E isso é uma música que já desde muito tempo sempre me lembrava ele, porque o autor me lembra, né? Meu pai, né? E agora que ficou, né? Assim, a música dele, agora para mim essa música é dele. Foi escrita para ele. Então, enfim, era isso que eu queria dedicar a ele, esse tempo, que é muito pouco, são poucas palavras, mas é o que a gente pode... Eu queria dizer em nome da família aqui que a gente ficou feliz pela homenagem que vocês fizeram, de toda essa tristeza que a gente está vivendo, pelo menos a gente fica com mais conforto por saber que meu pai foi um homem digno e vai ser lembrado dessa forma. Então, muito obrigado a todos. Alisson, eu gostaria de falar um pouquinho. Eu sou a Silvia, eu sou aqui de Campinas, São Paulo, e eu me apaixonei pelo professor Aloysio faz 19 dias. Eu não tive a sorte que vocês tiveram de conhecê-lo por tanto tempo, né? Mas foi a primeira aula que nós tivemos, foi agora dia 31 de outubro, e ele falou algumas coisas que ele foi muito especial. Eu percebi que ele era um homem muito carinhoso, muito acolhedor, o jeito que ele tratou a gente, a graça que ele foi, a aula que ele deu, e ele não pôde dar no dia 30, porque ele estava com a esposa doente. Então, ele foi levá-la no hospital, e aí, dia 31, nós o conhecemos. E ele falou algumas coisas que eu anotei. Ele disse assim, pensar dói, mas cura. Não pensar dói a vida toda, né? E eu acho que esse luto para vocês, para a família, para os amigos, né? Vocês vão precisar pensar nessa dor para que vocês sejam curados, para que colocando fora essa dor, vem essa cura. E ele diz assim, a dor é natural, é sinal que nós precisamos cuidar do que não está bom. Se não cuidar da dor, você vai entrar em sofrimento. Então, eu deixo essa palavra dele para cada um de vocês que são amigos e parentes, e então vai precisar cuidar dessa dor, né? Cada um de vocês e nós, porque para não entrar em sofrimento. Então vai ter um tempo de luto, vai ter um tempo de tristeza, mas essa dor precisa ser curada. E a última frase que ele falou, até ele falou assim, quem escreveu isso? Não foi ninguém não, essa frase é minha. E ele disse assim, a vida não tem lógica, ela tem sentido. E eu achei muito lindo ele falar isso, porque que lógica tem esse homem tão capacitado, que eu conhecia há tão pouco tempo, nos deixar... Qual é a lógica? Não tem lógica, né? Tem um sentido, e a gente vai ter que buscar esse sentido, né? Então, eu tive a graça realmente de conhecê-lo há tão pouco tempo e já me apaixonar por ele. E ele falava assim,
para que você fica aprendendo aquelas coisas que na sua escola ele falava uns teoremas, né? Para que serve isso? Você tem que decorar. E teve tão a ver comigo, porque eu sofria tanto na escola, eu tinha tanta essa parte de humanas, e eu tinha que ficar decorando física, química, matemática, e quando ele falou isso, me identifiquei muito com ele também, né? Então, assim, uma pessoa, uma graça, foi uma perda realmente, acho que para todos, né? Um abraço. Com certeza, Silvia. Alan, como muitos de nós já devem ter falado para você, nós podemos dizer que estamos todos à disposição de vocês da família, viu, Alan? Contem conosco no que vocês precisarem. Tudo bem, eu agradeço muito. Nós realmente temos esse compromisso, não apenas de honrar o legado de seu pai, claro, mas também de estarmos à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Tá bom? Gente, nós tínhamos pensado em mais ou menos 1 hora, né, nessa homenagem. Eu sei que se nós formos abrir aqui para dar oportunidade, todos nós vamos querer falar alguma coisa, né, alguma experiência pessoal nossa com o professor Aloysio. Eu queria perguntar para vocês se vocês querem permanecer ou se a gente encerra por aqui. Eu não queria tomar decisão nesse sentido. Acho que, assim como o professor Aloysio sempre foi muito do momento, muito intenso, de sentir o momento. Eu fui monitor dele há alguns anos, eu lembro, acho fantástico, ele dizia, olha, eu preparo um cardápio, mas eu preciso sentir a turma para saber se aquele cardápio vai... Né? Então, eu deixo muito à vontade aqui a decisão para que, né, se vocês acham que nós paramos por aqui, nós encerramos essa homenagem aqui, né? Eu queria fazer 1 minuto de silêncio. Eu vou precisar me retirar, porque tem um outro compromisso que já estou atrasado. Mas eu gostaria de fazer pelo menos 1 minuto de silêncio, né? A Luísa foi alguém que nos ensinou muito a escutar o silêncio. Não foi? E após esse minuto, então, eu deixo vocês à vontade. Ok, gente. Eu quero, assim, deixar registrada a minha gratidão, né, por todos aqueles que aceitaram prestar essa homenagem de amigos, de pessoas que tiveram esse privilégio de conviver com a Aloysio, né, seja por quanto tempo for. E, enfim, eu deixo aberto aqui a palavra, eu vou precisar me ausentar, mas vou deixar aqui a sala aberta, né, para vocês ficarem à vontade também, tá bom? Pessoal, boa noite. Eu gostaria de proferir algumas palavras ao mestre Aloysio. Eu sou Carla Lucena, sou psicóloga, mas antes de ser psicóloga, eu encontrei quando ainda era adolescente e estudei no Instituto Dom Adalto, a escola que o filho dele fez a referência agora. Então, eu tive a honra de conhecer Aloysio na minha adolescência, enquanto professor de ensino religioso, né? E para mim, inclusive, tem um detalhe nessa história toda,
é que toda adolescente tem uma paixãozinha por um professor ou uma professora, né? E eu era apaixonada por Aloysio, olha só. Quando ele entrava na sala, dava as borboletas na barriga, né? De emoção, tamanha identificação que eu tinha com ele. E aí, passado o tempo, a gente se reencontrou na faculdade, no Unip. Gostaria de saudar a Yani, minha eterna coordenadora lá do curso de psicologia. Eu concluí a licenciatura em 98, depois eu fiz a psicologia clínica e ele teve muita importância nesse papel, muita influência, e foi com ele que eu aprendi a psicologia humanística, foi com ele que eu aprendi a ética profissional, foi com ele que eu aprendi tantas outras coisas que vocês já colocaram aí, né? Acho que a Aloysio, ele deixa um legado tão grande, né, que ele será insubstituível, ele é insubstituível. Se existe aquela coisa de dizer que ninguém é insubstituível, para o nosso Aloysio, ele quebra essa regra, né? Ele é a pessoa insubstituível. Então, foi um cara que sempre me apoiou, mesmo depois de formada, eu ainda mantive contato com ele, nós tínhamos um grupo de estudos, a gente ia para a clínica dele ali na Torre para discutir os casos clínicos, sempre nos apoiou, sempre esteve presente, até hoje, né? Eu faço parte de um grupo, estou trabalhando numa escola agora, eu faço parte de um grupo, de uma rede de proteção a crianças e adolescentes, ele sempre estava disponível, alguma dúvida ou algum embaraço que eu tinha, ou algum conselho, ele nunca dizia não. Ele, mesmo que ele estivesse ocupado, ele dizia, Carlinha, eu posso te ligar daqui a 5 minutos? Então, um cara assim que, gente, sem palavras, sabe, para dizer, eu estou muito triste, mas ao mesmo tempo muito grata por ter conhecido, por ter estado na vida dele, por ter bebido da fonte de conhecimento do Aloysio. Quero deixar meu abraço fraterno à família. Eu vou guardar sempre comigo aquela risada gostosa que ele tinha, aquele afago, aquele acolhimento incondicional. É isso, pessoal. Eu não poderia passar por esse momento aqui com vocês sem falar. Eu estava angustiada até, porque quando o professor falou aí, Carla, eu pensei que já fosse a minha vez. Aí a Carla Brandão entrou, né? E eu fiquei, meu Deus, eu quero falar, eu preciso falar. Então era isso. Gratidão a Deus, gratidão ao universo por ter bebido da fonte desse mestre. É isso. Muito obrigada, gente. Não, eu estou só pensando assim, você pode estar querendo retornar para Mossoró, o seu quanto ela é filipina, o seu quanto ela é opiniosa, né? Pode ser que ela esteja com dificuldade para ir para Mossoró, e ela não pode passar mais 15 dias no lugar. Assim, eu não vou para cá, não. Se ela quiser, só respeitar se ela tiver com ele, né? Até porque, dando certo, você quiser que esse feito, Pessoal, boa noite. Não sei se vocês estão me escutando bem, mas eu fiz questão de vir aqui para falar um pouco, porque eu sempre tive o desejo de assistir aulas do professor Aloysio, porque eu sempre via só palestra por não chegar a um período que ele desse aula. E era exatamente nesse que eu estava assistindo aulas dele. E, poxa, ele conseguiu ganhar um pouco ainda mais da minha admiração. Porque, não só por causa das aulas dele, que chamavam muita atenção, mas também
pelo fato dele me apoiar em necessidades que eu tinha a mais do que os outros alunos, por ter um probleminha na visão. E ele agiu de uma forma, ele procurava uma forma de me deixar ao ponto dos outros. Não só de ter conhecimento, como também de elaborar projetos, provas, enfim. E eu fiquei muito feliz mesmo, porque o professor passou a acreditar realmente em mim. E isso aí, para mim, é uma coisa que marcou. Eu confesso que eu não sei se vou ter outro professor assim. Eu acredito que do mesmo jeito não, porque cada um tem uma personalidade. Mas ele foi super diferenciado. Isso aí para mim marca. O período não acabou, mas só o tempo que ele passou, para mim já foi super marcante e inigualável. Eu só tenho a agradecer. Boa noite a todos. Eu me chamo Camila. Eu sou paciente de Aloísio desde os 18 anos. Estou com quase 40, então, assim, há mais de 20 anos eu tenho a sorte, né, de ter Aloísio ao meu lado, me acompanhando. Aloísio foi uma pessoa fundamental na minha vida, em todos os sentidos. Ele participou dos momentos mais difíceis aos momentos de mais crescimento. Foi quem realmente me fez ser quem eu sou hoje. Aloísio celebrou o meu casamento, de tão importante que ele era na minha vida e de uma pessoa que tinha tanta sabedoria e tanta comunhão com Deus. E eu não podia deixar passar essa oportunidade de fazer a minha homenagem, de dizer o quanto eu sinto esse momento. Tem sido realmente um dia muito difícil para todos nós aqui, para mim não é diferente. Eu fecho os olhos e vejo aquele sorriso, e vejo aquele jeito bondoso de falar, aquela calma, aquele jeito, enfim, de sempre ter o que dizer, de estar sempre disponível. Não houve um sequer momento, alguém falou isso aí já, e assim, eu reforço, não houve um dia, um momento em que eu precisei de Aloísio e ele não tenha atendido o telefone, não tenha se disposto a me ouvir. Então, eu me solidarizo a todos nesse momento de dor, em especial a toda a família. Recebam o meu abraço fraterno e saibam que, assim como na vida de muitos, de tantos, Aloísio foi e será sempre especial, fundamental e insubstituível na minha vida. Obrigada, gente. Boa noite. Tem uma música que ele gostava de ouvir nos nossos encontros de ACP, né? E outros encontros também da psicologia, enfim. Eu já, inclusive, cantei no conselho, né? Eu também sou cantora nas horas vagas e ele gostava muito de me ver cantando. Eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês. Eu sei que a voz está um pouquinho abalada aqui. Eu não estou com meu violão, mas essa música é para ele. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe
eu só levo a certeza de que muito pouco sei e nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu sou, estrada eu vou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Para você, Aloysio. Obrigada, gente. Professor Tiago, gostaria de trazer uma palavra. Sexta-feira, há 12 dias atrás, o professor Aloysio estava ministrando possivelmente a última aula para a nossa turma na especialização da logoterapia e análise existencial. E mesmo nós, alunos que não tivemos a oportunidade de conviver com ele, nós certamente sentimos o quanto ele era essa pessoa tão querida e especial. Ele deixou uma marca profunda, tenho certeza que em cada um de nós, alunos. E nós teremos aula nesse final de semana, né? Na pós-graduação, e nem sei como nós faremos isso. Mas eu gostaria aqui de deixar uma palavra para os amigos, os familiares, uma palavra que tem um contexto que fala do tempo determinado de todas as coisas na nossa vida. Há 12 dias atrás, nós jamais imaginaríamos que estaria acontecendo exatamente isso, né, que aconteceu com a vida do nosso querido professor. E eu gostaria, então, de compartilhar essa palavra com vocês, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Alguns versículos apenas. Diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. E logo mais adiante, fala-se o seguinte: já tenho conhecido que não há coisa melhor para os homens do que alegrarem-se e fazerem bem na sua vida.
Então, aqui eu deixo também a minha homenagem a esse querido professor que marcou a minha vida, né? O bem que ele fez na passagem dele aqui na Terra e o legado que ele deixou. Minha gratidão a Deus por um dia ter podido conhecer ele, mesmo que por um instante tão ínfimo, perto do infinito, né? Meu abraço a cada um de vocês, sejam alunos, professores, sejam colegas de trabalho, familiares. Eu só posso dizer que a dor de vocês é minha dor também, tá? Um abraço para cada um de vocês. Boa noite a todos. Aqui quem fala é Érica. Eu falo de Pernambuco. Sou psicóloga. E precisamente há 2 meses atrás, nós estávamos tendo aula do professor Aloysio. Precisamente mesmo há 2 meses atrás. Dia 18 de setembro. E eu estou aqui com o meu caderno aberto. E também com o meu coração aberto. Mas eu gostaria de ler um texto que ele nos deixou. E eu compartilhei ele hoje nas minhas redes sociais como uma forma de agradecimento, como uma forma de homenagem. Quero aqui deixar também toda a minha solidariedade à família, à Camila e a todos, aos alunos, aos amigos, a todos, né, que de certa forma todos se apaixonaram por Aloysio, o professor Aloysio, que deixou tantas marcas em nós. E eu, nesse momento, eu vou deixar a minha emoção transbordar. E o professor deixou o seguinte texto. A vida não tem lógica. A vida não tem lógica. Tem sentido. Mas o que é o sentido? Certamente não é aquilo que fugazmente se fabrica, mas o que identificamos por nos tocar por dentro e faz despertar as energias que nos movem em direção de mais vida e significados. Confirma-se por produzir experiências de harmonia que sentimos e desejamos Gente, ser vocês conseguem me eternos. escutar? Vocês estão me escutando? Sim. Sim, a gente está ouvindo. Gente, boa noite. Meu nome é Isadora. Isadora, licença. Isadora? Oi? Tem uma pessoa colocando. Tu aguarda só um minutinho, por favor? Com certeza, com certeza, com certeza. Obrigada. Continuando. Me escutam? Sim, minha querida, estamos pode escutando. continuar. Confirma-se por produzir experiências de harmonia que sentimos e desejamos ser eterna. Nos fortalece e impulsiona-nos gratuitamente em direção às necessidades do outro e do mundo, numa ânsia incansável de nos sentirmos úteis, pois sentimos nas vísceras da nossa incompletude que se preenche com a presença e a entrega ao outro, de preferência aliviando-lhe a dor e resgatando-lhe a esperança. Aloysio Lopes de Brito. Ele passou para nós esse texto, precisamente há 2 meses atrás. Tá? E essa é uma forma que eu encontrei de
homenagear o professor, que acho que nas próprias palavras dele, ele nos fala tudo, sabe? Posso até buscar fazer uma semelhança aqui com o personagem do professor no filme Poeta dos A Sociedade dos Poetas Mortos, onde os alunos viam aquele professor ali, a figura do professor como o capitão. Capitão, meu capitão, sabe? E essa é a figura que eu vou guardar do professor Aloísio. Muito obrigada. Muito obrigada à família também. E eu deixo aqui toda a minha solidariedade para todos nesse momento. Não está sendo fácil, tá? Obrigada, boa noite a todos. Isadora, se você quiser falar, viu? Esteja à vontade. Tá certo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Porque eu tive que trocar, porque o meu computador está tendo problema. Aí eu vim para o celular. Vocês estão me escutando? Então, gente, boa noite. Nem tão boa noite assim, né? Porque acordar esse dia com essa notícia que o nosso mestre foi embora, não é normal. Eu fui aluna de Aloísio no Unip, e caramba, quando eu conheci ele, meu Deus, eu acho que todo mundo teve essa reação. Meu Deus, que ser humano é esse? E assim, ele tanto na minha vida acadêmica como pessoal me ajudou bastante. E quando teve momentos que eu estava pensando em desistir de tudo, meu Deus, tipo, não, eu não consigo. E ele vinha e falava comigo, Isadora, você consegue. Ele parava para conversar comigo. E, assim, uma pessoa que a gente não consegue nem descrever de tão incrível que ele era. O mundo hoje perdeu uma pessoa fantástica, porém, como assim que eu soube da notícia, eu pensei, né? Aloísio ainda vive, mas ele vive dentro da gente. E ele passou bastante sabedoria, e agora a gente está repassando, né? A gente está repassando o que ele nos ensinou. Então, a toda a família, deixo aqui meu abraço, sabe? Meu abraço muito forte. Eu imagino que deve ser uma perda, assim, indescritível. E, assim, eu penso como ele vai lembrar de mim, porque eu achava que ele pensava em mim como uma aluna que fazia a festa quando via ele, sabe? Eu ficava, professor, o senhor é um deus e a gente é tudo seus seguidores. E ele, pare com isso, minha filha, não sei o quê. Aí eu, não, professor, é isso mesmo. E assim, para mim, sempre ele vai ser essa pessoa incrível. E eu acredito para vocês também. Então, gente, que Deus conforte os corações de todos nós, da família principalmente. E é isso, tá? Vocês fiquem com Deus e eu não poderia deixar de não falar, sabe? Eu não poderia deixar de falar isso para vocês. E onde ele estiver, ele tá com certeza num lugar melhor. Boa noite, gente.
Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Boa noite, professora. Estamos ouvindo. Eita, ligou um alarme aqui, aí fez barulho agora. Mas eu acredito que todos estejam ouvindo. Só um minuto, desculpa, eu vou desligar e vou voltar. Pronto, perdão, foi o alarme daqui que disparou. As coisas da vida, né, que acontecem. Então, assim como todos, não sei se vocês estão me ouvindo direitinho, assim como todos, agora foi que eu consegui me recompor para falar alguma coisa, né? Eu acredito que todos nós estejamos muito estarrecidos, foi uma morte muito prematura, a gente ainda queria beber muito do conhecimento dele, né? Acho que todos nós, não só vocês enquanto alunos, eu fui aluna de professor Aloysio, mas enquanto colega, enquanto amiga, enfim. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, e era algo que ele dizia muito, né? O que é que a gente leva dessa vida? É a vida que a gente leva. E Aloysio, ele fez isso com muita maestria. Eu não sei dos familiares, quem é que está aqui, mas eu queria dizer assim, o quanto deve ter sido maravilhoso ter convivido diariamente com o professor Aloysio, porque o pouco que eu consegui conviver, nesses 20 e poucos anos que eu conheço de aluna, colega docente, foi fantástico o aprendizado que ele proporcionou, não só acadêmico, mas aprendizado de vida. Então, assim, aos filhos, né, muito orgulho do pai que vocês tiveram, eu tenho certeza que vocês têm, a esposa, nossa, eu sinto muito porque eu sei que a perda vai ser enorme, a perda já é grande, né, mas como ele bem disse, a dor é para ser sentida e fazer sentido. E eu tenho certeza que todos nós vamos levar essas palavras tão sábias do professor Aloysio para o nosso dia a dia e para alimentar essa nossa dor e reformulá-la, né? São dias de luto, mas depois vão ser dias de luta para que a gente consiga levar todos esses ensinamentos dele adiante. Eu queria aproveitar também, agradecer a presença, eu estou conseguindo ver aqui, professor Iani, professor Tiago, acredito que a professora Lúcia Barreto vi em um momento, e dizer assim, que, vou abrir um parêntese antes, o que me conforta também foi saber que o professor Aloysio foi para outro plano, sabendo disso, né, que as homenagens a gente geralmente faz após a morte, mas eu tenho certeza plena que ele sabia o quanto era amado, querido, admirado, respeitado, né, as palavras dele viraram ciência, viraram, nem sei o que, resplandeceu. E professor Iani, professor Tiago, professora Lúcia, vocês foram meus professores, né, e pode ter certeza que o amor que a gente sente por vocês, o carinho e a admiração, é tão igual quanto, né, a gente sempre, eu agradeço a Deus diariamente a oportunidade que ele me deu de ter tido profissionais como vocês para nos ensinar. E assim, como foi com o professor Aloysio, também foi com vocês, né?
e vai continuar sendo por muitos e muitos anos. Era só isso que eu queria dizer. Uhum. Você quer? Você quer? Dá pra vovó? Vai dar um pra vovó? Dá um pra vovó. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de dizer pouca coisa, mas assim, eu não poderia deixar de dizer, porque, como a Érica, nós tivemos aula com o professor, a Iliane está com o microfone aberto aí. Nós tivemos aula com o professor há 2 meses atrás, né, pela Unilife, a especialização em logoterapia. E foi alguém que chegou, ele falou sobre os opostos, vida e morte. Então, o nosso bate-papo, o meu bate-papo com ele, foi que introduziu esse assunto e ele pôde discorrer sobre isso. Então, foi de uma sabedoria, assim, de uma profundidade que eu julgo importante o professor Alisson passar para a família esse trecho da aula dele em que ele fala sobre isso, sabe? Porque é muito profundo. E ele falou algumas coisas, assim, eu vou falar jogado, porque eu me lembro, assim, muito, várias coisas e de forma salteada, né? Primeiro ele falou de importação, que a gente importa, né? As coisas e a gente importa as pessoas para dentro da gente. Então, o professor Luiz foi isso. Ele foi importado, não é? Então, assim, eu imagino a dor da família, dos amigos que conviveram, porque vocês me desculpem, mas é uma emoção que não... Mas é assim, ele... Só de ouvi-lo, na sexta-feira à noite, um sábado, o dia todo,
eu pude captar assim, a pessoa que ele era, assim, a humildade, a sensibilidade, não é? O ser humano que ele era, né? Eu acho que Viktor Frankl deve estar dando o maior abraço nele, dizendo assim, esse foi aquele que viveu aquilo que eu acreditava e que eu queria que as pessoas fossem. Acho que todo logoterapeuta, logovivente, é isso, é um Aloísio, não é? E eu sei que nosso bate-papo começou com piada, com coisa, porque o traço característico dele, assim, que eu percebi em uma aula foi o bom humor, muito bem-humorado, muito cheio de vida, muito cheio de alegria, né? E de sabedoria e profundidade. Eu vou partilhar com vocês aqui, eu vou ler aqui algumas coisas que ele disse para nós e que foi assim, para mim foi um privilégio estar com ele 2 dias, eu imagino a dor dos familiares, dos amigos que o conviveram, porque ele me marcou em um dia, imagina quem viveu, conviveu, trocou experiência com ele, então assim. E foi tanto que eu até perguntei para ele se ele não fazia terapia online, porque eu não queria terapia, eu queria estar mais em contato com esse ser humano, porque eu disse, nossa, esse aí a gente tem muito a aprender, né? É uma fonte de sabedoria. Só que ele estava muito ocupado, então nem ele me deu atenção, mas nós não chegamos a marcar, não. E ele dizendo sobre a morte, ele disse assim, quando a gente, sobre os opostos, vida e morte, ele disse, quando a gente nasce, a gente já está morrendo, a gente começa a morrer. Então, que ele podia fazer uma alusão assim, eu o conheci, por exemplo, com 2 meses de vida, que se ele tinha 60 anos, por exemplo, ao nascer ele tinha 60 anos, e você vai contando os anos que ele discorreu, ele tinha, em setembro, na nossa aula, 2 meses, né? 2 meses de idade, e nasceu agora para a vida eterna, né? Ele disse, o inominável nos oportunizou a vida, e ao nascer você se imortaliza, né? E quando ele disse da pessoa que caminha para a vida eterna, ele disse assim, filosofando e meditando, ele disse essas palavras, ele disse, eu não devo nada à vida, eu estou livre, desprendido, porque eu consegui ser tudo o que eu podia ser, eu fiz tudo o que eu podia fazer, eu me abri, eu dei e recebi, eu sou livre porque eu sou inteiro. Então, é essa a visão que eu tenho do professor Aloísio. E mais os casos que ele contou, assim, gente, hoje vai ser difícil dormir. Aí ele dizia assim, pega um vinhozinho, toma um vinho, e vai bater um papo com a pessoa que você ama aí, vai curtir os que você ama. Ele disse de quantas vezes ele chamou a esposa dele para bater papo, e ela querendo dormir, ele dizendo, não, agora você perguntou, agora você vai ouvir a resposta. Vou te discorrer sobre tudo que eu meditei com os alunos e tudo nas aulas. Então, essa pessoa marcante, esse ser humano, um filho amado de Deus, não é? E amado por todos nós. Então, assim, eu agradeço a Deus a oportunidade de tê-lo conhecido e peço ao Espírito Santo que conforte o coração de todos, que eu tenho certeza que deve estar um coração partido mesmo, né? Mas não é isso que ele quer. Eu acho que ele agora saltou como uma criança, porque ele falou sobre isso, sobre saltar para a eternidade, não é? Então, eu via nele uma criança solta, uma criança feliz, a criança interna dele estava solta, livre e relacionando com todas as pessoas com muita espontaneidade, é isso que eu imagino dele. E que ele chegou e partiu para o abraço, né? Ao amado. Então, assim, eu acho que ele quer que a gente simplesmente viva o que ele viveu, né? Tente imitar o legado que ele deixou e é o máximo que a gente pode fazer. Eu agradeço a todos e peço a Deus que conforte vocês, o coração de vocês, da família e dos amigos. Sim, essa aula é muito importante. Eu gostaria muito de poder receber essa aula, por favor. Enfim, essa e outras, né? E o Aloísio gravou, o Alisson gravou, foi em setembro, a pós-graduação da Unilife.
e a especialização em logoterapia. E ele discorreu assim com uma maestria, com sabe, admiro seu pai, ele foi muito amado em um dia. Não é? Muito obrigado pelas palavras. Deus nos conforte. E vocês são felizes, é o que alguém disse aí, vocês tiveram a convivência com um ser humano sem igual, né? Um minuto, por favor. Sim. Eu vejo que tem pessoas que tiveram contato 2 dias, um dia, né? Uma semana, enfim, um final de semana que seja, e tiveram esse impacto, né? Isso para a gente não sei, mas conforta, né? Conforta. Ele viveu uma boa vida, né? Fez o que amava, né? Deu a vida por isso, né? Isso é um exemplo para a gente, para mim, para o meu irmão, para minha irmã, minha mãe. Vamos ter que trabalhar muito aqui para tentar ser 5%, 10% do que foi meu pai. Realmente cada história que vocês vão falando, cada coisa, eu lembro de conversas com ele. Então, eu tenho um quarto aqui atrás, que tem todos os seus livros, todos os seus CDs, discos, histórias, escrituras, pensamentos que ele escrevia em pedaços de papel. E vai ser um prazer entrar nesse quarto e navegar por aqui, né? Enfim, mas eu gostaria muito de receber essa aula. Ela tem um tema muito importante para mim, né? Para a nossa família. E ele falava muito sobre isso, né? Sobre transcendência, etc. Então, a gente quer ter isso guardado no nosso acervo. Então, a gente agradece muito. Se vocês puderem enviar, eu já escrevi meu e-mail aí no bate-papo. E se quiserem enviar outras coisas também, vou ficar muito grato, porque muitas de suas aulas nós não tínhamos acesso, né? Enfim. Mas é isso, gente. Muito obrigado, suas palavras foram lindas. Viu? Obrigada a vocês, que Espírito Santo conforte mesmo a família. Já está fazendo isso. Muito obrigado. E Luísio, nós começamos a rezar por ele desde o momento que a gente soube que ele tinha adoecido, nós já começamos a interceder, né? Então nós estávamos todos unidos em oração, foi uma rede assim, né? Hoje, ao iniciar essa homenagem aqui, tinha 160 pessoas, quer dizer, foi o mínimo que conseguiram reunir, mas eu tenho certeza que ele afetou o Brasil todo. Eu sou de Minas Gerais, de Araxá, Minas Gerais, então vocês vejam, a gente não teve, né, não foi só na Paraíba, não foi só no Nordeste, não foi só, ele alcançou bastante fronteiras, aí ele foi além das fronteiras. Boa noite, gente.
Vocês estão me ouvindo? Olha, eu nem sei se eu deveria falar, porque eu ainda não tive o privilégio de ser aluno do professor Aloísio. Eu, além de encontrá-lo várias vezes nos corredores, durante as aulas presenciais, corredores do Uniesp, eu tive duas oportunidades de conhecer o professor Aloísio. Uma foi por ocasião do simpósio, em que ele deu uma palestra. Outra vez foi agora recente, no Inova, que ele desenvolveu o tema felicidade. E eu ficava admirado como o professor Aloísio conseguia, de forma tão mansa, fazer com que cada palavra tão bem colocada, com tanta sabedoria, penetrar em nossos corações, tá? Eu já ansiava em ser aluno do professor Aloísio. Eu estou no segundo período de psicologia. Eu, até agora, tive professores, mestres, que eu já admiro, cada um, não vou citar nomes aqui, mas eu já ansiava em ser aluno do professor Aloísio, para receber, para beber da fonte de tamanha sabedoria. Hoje, lendo a nota da Confederação Brasileira de Psicologia, eu sabia ele como professor, não tinha a dimensão da autoridade que ele era para a psicologia do Brasil. Como ele era admirado em todo o Brasil. E hoje, com esses inúmeros depoimentos, dá para a gente ter uma ideia de quanto o professor Aloísio era admirado. E o que mais impressiona é essa forma como colegas, professores, o professor Tiago, como colocou aí, como conheceu o professor Aloísio, e durante toda a caminhada do professor Tiago, os momentos que o Aloísio se disponibilizava, e com certeza isso não foi só com o professor Aloísio e outras professoras que se pronunciaram aqui. Eu acho que a disponibilidade dele era direta e vou dizer assim, irrestrita. Não tenho a palavra aqui para colocar, mas irrestrita, eu acho que é isso, irrestrita a palavra. E dizer assim, que o Aloísio Filho, né, o Aloísio, que colocou muito bem que essa questão da gente partir e ficar é uma decisão nossa, de cada um. Então, o filho do professor Aloísio colocou para a gente que, desde lá, o início da vida profissional do professor Aloísio, como profissional e como pessoa, ele tomou a decisão de ficar. E acredito que isso é a maior verdade do mundo, porque o professor Aloísio vai ficar na memória de cada pessoa que conheceu ele, que foi aluno, foi colega. É isso, eu acho que é isso que eu tinha que falar. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Boa noite.